pessoal, eu sou a Thelma Ramos, sou pediatra e nesse curso eu vou apresentar para vocês um caso clínico do sistema respiratório. Eu sou uma mulher cis, de pele parda, branca, acho que branca, e estou aqui sentada numa cadeira, numa escrivaninha normal, numa parede de fundo branco, e com uma blusa estampada, preta e estampada colorida, e tenho cabelos pretos e estão presos. Bom, pessoal, dentro do sistema respiratório, eu vou discutir com vocês um caso clínico sobre tosse aguda. Então, nós vamos seguir esse roteiro, né? Falar sucintamente sobre a anamnese, os antecedentes, exame físico sumário do paciente, quais as hipóteses diagnósticas e se cabe algum diagnóstico diferencial ou complementar, e na sequência vamos partir para a discussão, para elucidar dentro do caso quais seriam os sinais de alerta que mereciam ser encaminhado ao paciente, o plano de cuidado sugerido para ele e quais fitoterápicos a gente poderia usar nesse caso. E na sequência a gente vai fazer uma sugestão de prescrição e depois a evolução e os comentários sobre o caso, evolução quando houver, quando for pertinente, os comentários sobre o caso. Então, nesse caso, sobre tosse aguda, o nosso paciente é a PRSL, feminino, de 35 anos, do lar, solteira, não tem filhos. Essa paciente refere uma tosse seca, à noite, há uma semana, nega fatores desencadeantes, nem fatores de melhora, nem fatores de piora, salvo que ela correlacionou isso com o fato de dormir com o ventilador ligado. E associado, vem apresentando também discreto prurido nasal. Negou coriza, negou febre, dispneia ou outros sintomas do sistema respiratório e não tem outras queixas associadas, queixas de outros sistemas. Essa paciente não tem comorbidades prévias, não tem cirurgias, teve a menarca aos 12 anos, a DUM foi há 20 dias atrás, e é uma paciente não fumante e não alcoolista. No momento, ela não está usando nenhum medicamento, nem para essa tosse, que é a queixa de agora, e nem medicamento de uso contínuo. Ao exame físico, a paciente está, né, em muito bom estado geral, hidratada, corada, sem ciano ictérica, afebril, a pele está íntegra, sem lesões, sem cicatrizes. A rinoscopia foi observado um discreto aumento dos cornetos nasais inferiores e uma hiperemia também discreta. Horoscopia do mesmo jeito, uma hiperemia difusa, discreta, porém a mucosa íntegra, sem lesões, amígdalas num grau Brodsky 1, e otoscopia sem abalamentos, as membranas estão translúcidas, íntegras, não tem abalamento nem retração. A ausculta pulmonar, o paciente apresentava um murmúrio vesicular que estava presente, simétrico e suave, sem ruídos adventícios, com a frequência respiratória de 14. O ritmo cardíaco era regular, 2 tempos, as bulhas normofonéticas, sem sopro, com 71 de frequência cardíaca e uma pressão de 12 por 8. O abdômen é plano, com ruídos presentes, indolor, sem megalias, sem massas, e os membros inferiores estão sem alteração. Mediante essa história e esse exame físico, né, a hipótese diagnóstica de tosse seca aguda. E fica aí a interrogação, ela é de origem inflamatória, alérgica, infecciosa? Provavelmente ela é de origem alérgica. O único fator desencadeante é aquele fato do ventilador, que é o que a paciente associou, né? Mesmo assim, a gente tem que pensar em certos diagnósticos diferenciais, que não são tão sugestivos nesse momento, mas a gente precisa pensar, porque a gente vai começar a tratar, espera um desfecho, se for diferente, tem que abrir o leque do diagnóstico diferencial. Pode ser uma paciente asmática? Pode. A tosse seca pode ser asma, embora ela negue comorbidades, né? Tuberculose, temos que pensar se essa tosse se prolongar por mais de 3 semanas. E rinite. Então, rinite é um diagnóstico diferencial dessa paciente, né? Apesar que ela nega na história pregressa essa comorbidade, mas o prurido nasal, a hipertrofia de cornetos, a hiperemia sugere
que essa tosse pode ter sido por causa de uma rinite. A paciente não nos trouxe nenhum exame complementar e, nesse caso, não há necessidade de exames complementares, além de um exame clínico bem feito. Então, agora, a gente pausa um pouco o caso para tomar um tempo de verificar quais seriam os possíveis sinais de alerta dessa paciente para direcionar para um encaminhamento, por exemplo, né, se for necessário. Então, uma pessoa com tosse, entre outros, né, são sinais de alerta. Se essa tosse tiver duração maior que 3 semanas, isso pode sugerir tuberculose, por exemplo. Temos que encaminhar um paciente que apresentar uma tosse que tiver associada com dor no peito, falta de ar, sibilância, associada a regurgitação ácida, azia ou rouquidão, paciente com história cardíaca, que está com história, que tem doença cardíaca, né, e está com história de tosse, e aquele paciente que está com tosse recorrente. Essa tosse noturna recorrente, principalmente se ela não está acompanhada de sinais de um resfriado ou de uma rinite atacada, como é o caso da paciente, ela pode indicar uma asma, né? Principalmente em crianças, pode indicar uma asma variante tosse. Às vezes a asma pode se apresentar como uma variante de tosse sem sibilância. E se esse paciente tiver história familiar para asma, e aí essa hipótese se fortalece mais ainda, né? Principalmente se essa tosse persistir depois de uma infecção do trato respiratório superior. Também temos que tomar atenção de verificar secreção. Essa tosse produtiva, no caso da nossa paciente, é uma tosse seca, mas nos chamaria muita atenção se fosse uma tosse produtiva, com excesso de secreção, purulenta, fétida, amarelada, chamaria muita atenção. Tosse associada à dor de garganta com placas e disfagia, né? Nós não temos mais casos de croup, né? Aquele croup infeccioso, a vacinação hoje é ampla, mas isso sempre a gente tem que estar atento, né? Com dor, tosse que tem dor à inspiração, e tosse associada, por exemplo, com perda de peso, astenia, aquela febrícula que vem principalmente vespertina, pode sugerir tuberculose, com disfonia, alguma alteração ou irritação de laringe, de traqueia, febre alta, e que não esteja relacionada a uma gripe, a um resfriado, ou aqui no caso, um fator que parece ser o fator alérgico. No momento, a nossa paciente está com um quadro de uma tosse que é seca, não tem secreção, não tem nada de sintoma cardíaco, não está associada a febre, nem emagrecimento, e é uma tosse há 5 dias. Não é uma tosse que está prolongada para ser como sinal de alerta. E ela não tem nenhuma comorbidade, é uma pessoa previamente rígida. Então, com base nisso, nesse diagnóstico nosso de uma tosse alérgica inflamatória, sem sinais infecciosos, a gente definiu um plano de cuidado para essa paciente, e dentro desse plano de cuidado, o plano de cuidado da prescrição farmacológica, no caso aqui, a prescrição fitoterápica. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, qual é o nosso objetivo, né? Nossa meta aqui nesse caso, é resolver essa tosse ou pelo menos aliviar a tosse dessa paciente, para ela dormir melhor, ter mais bem-estar na atividade do dia a dia dela e prevenir complicações, né, advindas dessa tosse. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no tocante à educação e saúde é a profilaxia ambiental no quarto dela dormir. A primeira coisa é a limpeza desse ventilador que ela associou como tendo provocado a tosse, né? E medidas não farmacológicas, aumentar a ingestão hídrica, água, suco, chá, a paciente pode ingerir mel tem a ação de sedativo leve da tosse, ela não é diabética, então a gente não tem que se preocupar com isso. Sugerir para a paciente usar umidificador, vaporizador,
cessar a exposição ao tabagismo, no caso, se houver tabagismo passivo, porque na história a paciente não é fumante, e evitar a exposição a outros tipos de poluição, né? Gato, cachorro, poeira, fumaça, pó, produtos de limpeza com cheiro muito forte, maquiagem, perfume, todas essas coisas. Para esse caso, é um caso de tosse aguda leve, não é necessário nenhum exame, nem laboratorial, nem exame de imagem nesse momento. E nem mesmo encaminhar, né? A gente ficar atento para reavaliar essa paciente, se surgir algum sinal de alerta, aí sim merecer um encaminhamento ao médico ou a solicitação de um exame complementar. E na questão da sugestão de fitoterápicos, primeira coisa que a gente tem que pensar, quais são as características ideais de um fitoterápico para tratar uma afecção do sistema respiratório, né? Para tratar a tosse seca dessa paciente, desse caso. Então, o que a gente quer? Um fitoterápico que tenha propriedades anti-inflamatórias, porque ela está com sinais inflamatórios, está com as mucosas todas hiperemiadas, irritada, o nariz está vermelho, os ouvidos, a garganta. Antisséptica, né? Apesar que ela não tem nenhum foco de infecção ali, mas é interessante, antisséptica, imunomoduladora e imunoestimulante, aqui imunomoduladora no sentido de antialérgica. Então, uma planta que tem um efeito antialérgico bom, vai vir muito a calhar para essa paciente. Mucolítica, que não é tão necessária, porque ela não tem uma tosse que não é abundante em muco, né, não é produtiva, mas antitussígena, sim. Aliviar a tosse dessa paciente vai proporcionar uma noite de sono melhor e atividades melhor no dia seguinte. Então, as plantas que a gente pode sugerir que se encaixam nessas propriedades são essas aqui: a Quirocline satureioides, a Micânia livigata, o Eucalyptus globulus, o Zingiber officinalis e a Vernonantura poliana. Os nomes são macela, guaco, eucalipto, gengibre, e aqui é o açapeixe. Então, um pouquinho de cada uma, né? Por que que eu posso sugerir a Quirocline satureoides, que são essas flores, isso que se usa para fazer medicamento fitoterápico, essas inflorescências. Essas inflorescências são ricas em quercetina. A quercetina é um anti-inflamatório, então vai ter alívio desse processo inflamatório da paciente. E também a planta é rica em saponinas. As saponinas vão ter uma atuação antialérgica nas vias aéreas superiores. Então, esse é um fitoterápico, uma planta medicinal, nós podemos indicar para o paciente, tanto na forma de uma infusão, então ela pode preparar, verter uma água quente em meio a 1,5 grama dessas inflorescências, isso aqui é uma colher de caseira de chá bem cheia, em 150 ml de água, deixa abafado 5 a 10 minutos e vai tomar esse infuso 2 a 3 vezes ao dia durante 7 a 10 dias. Mas também a gente pode indicar a tintura dessas flores a 10%. E aí essa paciente vai tomar diluída em água de 6 a 9 ml dessa tintura 3 vezes ao dia por 7 dias. 6 a 9 ml, ou a gente pode dizer também 1 a 3 gotas por quilo no dia, dividida em 3 tomadas, geralmente. A outra plantinha que a gente indicou é a Micânia levigata, o guaco. O guaco é uma planta cujas folhas são ricas em cumarina. E a cumarina tem uma ação expectorante, broncodilatadora, mucolítica, muito interessante, além de ser uma ação antialérgica suave e antisséptica das vias respiratórias. E aqui a gente pode indicar 3 formas farmacêuticas. Pode indicar o decoco, porque como é uma folha mais dura, a infusão não vai extrair completamente tudo que a gente precisa. Então, essas folhas secas, que têm que ser adquiridas de um lugar de confiança, não se pode coletar a planta e dessecar, porque ela dessecado de modo inadequado, ela pode contaminar com fungo, e essa cumarina se transformar em dicumarol, e esse dicumarol provocar ser antagonista de vitamina K e provocar fenômenos hemorrágicos. Então, a gente vai cozinhar.
Essas folhas rasuradas vão ser colocadas em 150 ml de água, e isso vai ser levado a cozimento por 5 minutos. Deixa esfriar, coa e toma 3 vezes ao dia. Também pode ser oferecida a tintura, né? Entre 1 a 3 ml diluído em 50 ml de água, 3 vezes ao dia. 1 a 3 ml dose. Quando a gente falou 3 a 9 ml quilo dia, né? A dose do dia, que é a dose de 1 a 3 ml. Sempre diluído na água por 7 dias, 3 vezes. E o xarope, guaco é uma planta que é muito fácil encontrar o xarope comercial, e esse xarope pode ser comprado pronto, de marcas que já tem prontas na farmácia, ou mandado manipular a partir da tintura. E aí a paciente toma 5 ml 3 vezes ao dia, durante 5 dias. A outra planta é o eucalipto, né? O Eucalyptus globulus, ele possui um óleo essencial que é o cineol. Uma porcentagem grande da composição química dele é cineol, e esse cineol tem, entre outras, né, atividades, tem uma atividade antitussígena muito interessante, que é justamente uma das coisas que a gente quer para essa paciente, né? Além de diminuir a tensão alveolar, então seria um bom para o paciente com asma também, e aumenta a frequência dos cílios. Então, isso ajuda a eliminar qualquer alergênio e secreção que tiver aí, para o paciente ficar livre mais rápido do sintoma, né? Aqui, nós podemos usar mais formas farmacêuticas ainda. O infuso são folhinhas macias, então podemos deixar as folhas secas em infusão e tomar 4 vezes ao dia. Esse infuso, ele pode ser usado também para o paciente fazer uma inalação. Ela pode colocar no recipiente, cobrir o rosto e fazer, logo após o preparo, a inalação do vapor do Eucalyptus globulus. Tintura, a 20%, indica-se tomar 2,5 ml até 4 vezes ao dia, durante 7 dias, sempre diluído em água. É possível também, do eucalipto, providenciar a manipulação de um xarope, para ser tomado 5 ml 3 vezes ao dia, e a cápsula com derivado, no caso aqui, derivado é o óleo essencial, né, rico em cineol. Também pode ser usado uma cápsula de 2 até 5 vezes ao dia. Bom, então, feito isso, essa é uma sugestão de prescrição, né? Ela poderia ser diferente dentro daquelas drogas, daquelas plantas, né? Aquelas drogas vegetais. Aqui é uma sugestão. Então, nós poderíamos sugerir, por exemplo, que essa paciente use por via oral a quirocline satureoides, e é bom sempre especificar, né, o nome comum, que é a macela, a parte da planta utilizada, que são as flores, indicar o preparo, uma colher de chá caseira, que vai corresponder àquela até 1,5 grama, colocada na água fervente, tampa, espera 5 a 10 minutos, coa e toma 150 ml 3 vezes ao dia. E o xarope do guaco, das folhas, né? Aqui no caso o xarope foi preparado a partir de uma tintura a 20%, né? Para tomar 5 ml 3 vezes ao dia durante 7 dias. Essa é uma sugestão de prescrição. Essa paciente não tem uma evolução ainda do caso, e em relação aos comentários, o que a gente tem que fazer? Reavaliar a paciente, né? Então, a gente tem que avaliar qual foi o resultado, se a gente atingiu aquela meta terapêutica. Então, daí, no máximo uma semana, a gente precisa verificar se essa meta foi atingida. Essa paciente não vai fazer uso prolongado desses fitoterápicos. Se essa tosse persistir ou se prolongar, nós vamos ter que reavaliar esse exame físico, reavaliar a necessidade de encaminhar o pedido de exames e reavaliar o fitoterápico que vai ser utilizado, né? Uma coisa importante é investigar se o paciente aderiu à proposta terapêutica. Então, se ele teve dificuldade para fazer o chá, para encontrar o medicamento. Então, tudo isso a gente precisa verificar também. E no caso dessa paciente, uma tosse aguda de 5 dias, né? Ela é aquela paciente que vai ter aquele quadro benigno, autolimitado, e que geralmente vai precisar apenas desse tratamento sintomático e vai melhorar. Essa tosse pode persistir ainda chamada de aguda até 2, 3 semanas. Se ela ultrapassar 3 semanas,
já muda o critério, já é uma tosse persistente, tem que ser investigado outras coisas. E aqui a prescrição farmacêutica visa no sentido de reduzir, amenizar e aliviar esse sintoma para controlar o desconforto, diminuir as atividades na repercussão, a repercussão nas atividades diárias da paciente, na vida dela, né? Para que ela melhore e possa voltar às atividades logo, logo. Sempre a gente tem que lembrar, a gente falou do guaco. O guaco é uma planta que precisa ser comprada, as folhas secas, se for fazer infusão, de um fornecedor bem confiável. Então, assim, não indica ao paciente pegar uma planta in natura no quintal do vizinho, isso não é recomendado, né? A primeira dificuldade que ele vai ter aí é de identificar a espécie. A espécie de guaco, que é rica em cumarina, que é o que a gente precisa, é aquela. Então, mas existem outras. Então, o paciente pode não conseguir identificar a espécie correta. Ela pode estar contaminada com poluição ambiental, com poluição animal. Então, comprando de um fornecedor de procedência, a gente vai garantir que ali eu tenho os indicadores mínimos de cumarina, no caso especificamente, que é o que a gente quer, que está estabelecido lá na farmacopeia para que eu tenha o efeito desejado. Então, a gente sempre vai preferir ou industrializado, ou a droga vegetal, a folha seca rasurada, de uma farmácia, um fornecedor, farmácia, agricultor familiar, alguma coisa que seja de procedência garantida, né? Sempre a gente tem que lembrar isso. Nunca pedir para procurar a folha fresca e nunca pedir ao paciente para ele mesmo secar as folhas em casa, por causa daquela questão de cumarol poder ter fenômenos hemorrágicos, né? Apesar da nossa paciente aqui ser uma paciente muito rígida, né, previamente. Bom, e a gente precisa verificar se houve algum efeito colateral com esses fitoterápicos, né? Planta também tem efeito colateral. Então, aqui na quirocline, a gente pode observar um efeito sedativo muito leve, que na prática não atrapalharia as atividades da paciente, e tomar cuidado naqueles que usam insulina e barbitúrico. Micânia, que é o guaco, num paciente que usa anticoagulante, deve ser evitado o uso do guaco. Paciente que tem doença hemorrágica também, hepatopatas, por causa do risco dessa cumarina antagonizar a vitamina K e provocar fenômenos hemorrágicos. No eucaliptus, nós temos que tomar cuidado com dose elevada do cineol, do óleo essencial. Quando vai fazer uma infusão, por exemplo, para inalar, nós não podemos exceder 9 gramas. É 3 gramas em cada 150, 200 ml. Então, se eu for colocar no máximo 9 gramas, tem que colocar em 600, 900, quase 1 litro de água. Porque senão, o próprio óleo essencial, ele pode desencadear efeitos no sistema gastrointestinal nato, diarreia, e até mesmo no sistema nervoso central, com quadros de torpor. Então, mantendo na dose certa, indicada, na posologia correta, isso aqui é muito minimizado, é inexistente. E existem outras plantas, né, que a gente poderia sugerir também para essa paciente, que é o gengibre officinalis, aqui no caso é uma raiz, ela é mais durinha, então teria que ser uma decocção, né, uma das formas farmacêuticas, e a Vernonantura poliantes, que é uma folhinha delicada também, poderia ser infusão. Essa Vernonantura é o açapeixe, muito comum no Cerrado, muito comum em Minas. Bom, era isso, pessoal. E qualquer perguntas, comentários e dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada.